Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Receberemos, até sábado, matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. A gente estimar realmente quantas vidas teriam sido poupadas se houvesse realmente instituída pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde uma boa campanha de prevenção da pandemia no Brasil. E essa campanha teria que incluir todas as medidas preventivas que já foram faladas aqui, o uso de máscara, o distanciamento social, a implementação de lockdown quando necessário, compra de vacinas para conseguir vacinar a população de uma maneira eficaz e uma campanha de informação. E esse processo de desinformação orquestrado pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde acabou levando, com certeza, muito mais vidas do que se houvesse um processo honesto, transparente, comunicativo e baseado em ciência. Quais as efetivas consequências de o Ministério da Saúde ter sido ocupado por militares sem nenhuma formação ou experiência para o cumprimento da tarefa gigantesca no momento de pandemia? Primeiro, eu queria trazer aqui uma lembrança de que não existe precedente de controle de epidemia sem o Estado. Acho que as pessoas que não têm a experiência de trabalhar em momento de epidemia, em momento de crise sanitária, não acredito que essas pessoas devessem ser as encarregadas de tomar decisão e de comandar as operações. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez e a gente poder mover a discussão para coisas mais relevantes. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata. O doutor Campelo chega à secretaria como secretário executivo no dia 7 de maio, positivo? 8 de maio. Nomeado no dia 7, tomou posse no dia 8. A primeira onda, em pleno mês de maio, matava mais de 1.600 no Amazonas. O plano de contingência acontece em setembro. Fecha o hospital de campanha no mês de julho, por decisão do governo do Estado. Não foi por decisão do governo federal. A omissão do governo federal é que, como comandante da comissão tripartite, tinha que ter agido para impedir essa sandice. Pazuello veio aqui com essa mesma conversa. Não, só foram 2 dias, 3 dias. Não é verdade, é mentira. Elcio veio aqui com a mesma coisa. Não é verdade, é mentira. E agora, Marcos Campelo. O senhor falou aqui sobre a ida da doutora Mayra no dia 4, certo? Ela, ao chegar lá, defendeu o quê? Qual a posição que ela veio a defender em relação ao enfrentamento, ao agravamento da pandemia? Qual a posição da doutora Mayra lá? 15 segundos. Ela tinha uma posição da questão do tratamento precoce. E, tratamento precoce com distribuição o quê? Kit Covid, cloroquina? Falava dos medicamentos para esse tratamento. Em que dia Vossa Excelência informou mesmo o ex-ministro Pazuello sobre o desabastecimento do oxigênio? No dia 7 foi a ligação para pedir apoio logístico para Belém, de Belém para Manaus. No dia 10 informei a preocupação com as entregas da White Martins e no dia 11, a partir daí, o Ministério da Saúde começou a tratar diretamente com a White Martins. Os meses do contrato foram o mês de maio, junho e julho, senador. Portanto, quando você tinha, dentro do Delfim Aziz, 3 andares
de hospital público fechado e sem operação. E o Estado contratando um hospital de campanha privado. Quando Vossa Senhoria está falando, parece que o Amazonas não viveu o subsolo do inferno e que as pessoas não morreram por falta de assistência e de atendimento. Toda a pandemia, ela está da forma que está em razão da postura do governo federal. Então isso é absolutamente notório. Agora, é preciso entrar nos detalhes para se poder compreender qual é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade e quais as consequências para tudo isso que está acontecendo. Havia uma narrativa estruturada de que os governadores iriam exterminar empregos e iriam aproveitar a pandemia para roubar. Essa narrativa, ela foi avançando e nós vimos o que aconteceu. Sem apoio do governo federal, desestruturou-se o combate à pandemia. Tivemos grandes dificuldades para poder obter os insumos, respiradores, os leitos hospitalares. Nós não tínhamos reuniões com o presidente e os ministros da saúde não tinham a autonomia necessária. O que se percebeu foi a politização da pandemia. O governador Dória foi frontalmente atacado na reunião de uma forma descortês. O senhor podia declinar o nome dos parlamentares que organizaram carreatas, organizaram eventos contra o isolamento social? Senador, acredito que sim. Tem umas notícias de jornal, mas é o deputado estadual Poubel, um dos mais violentos. Esse cidadão invadiu o hospital de campanha de Nova Iguaçu. O deputado Anderson Moraes, deputado Alana Passos, deputado federal Tony de Paulo. Os que eu me lembro de cabeça são esses. Corro risco de vida, eu tenho certeza. Porque a máfia da saúde no Rio de Janeiro, e quem está envolvido por trás dele, que tenho certeza que tem miliciano envolvido atrás disso, eu corro risco de vida e a minha família. Senador, o senhor pode estar presente aonde o senhor quiser. Então, desde que reservado ao público, eu vou estar presente. Desde que a casa assim o permita. Tem que garantir isso. Só um minutinho. Isso é intimidação. Está tendo um claro ato aqui de intimidação ao depoente. Intimidação. Vou pedir, peraí, só um minutinho. Intimidação, Só um esse foi meu nome. Eu quero só dizer que eu não tenho nenhum problema em estar na presença aqui do senador Flávio Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto, que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. Nós estamos de luto. São mais de 500 mil mortes no Brasil. Então eu queria, antes da gente começar qualquer coisa, em sinal de respeito às famílias, pedir um minuto de silêncio em homenagem a 502 mil famílias, 817 que se desfizeram pela dor, a dor da perda irreparável, que é a perda da vida. Obrigado, senhor presidente. Eu acato a questão de ordem do senador Rogério Carvalho e vamos fazer um minuto de silêncio, todos em pé, por favor. Esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. O pico da nossa epidemia vai ser em abril, né? Provavelmente na terceira semana de abril, e termina no final de maio. Nós vamos entrar em junho já praticamente sem epidemia no Brasil. O novo coronavírus não pode sofrer mutação e recontaminar a mesma pessoa? Não, isso não existe em epidemia. Num período curto de epidemia não tem esse problema. Pode ter um vírus um pouquinho, ele pode ser um pouquinho diferente um do outro e tal, mas não tem. Não existe esse gabinete é uma ficção. Vossa Excelência sabe, ouviu falar, se ele financia de alguma maneira o funcionamento desse grupo de aconselhamento paralelo ao presidente da República? Não sei. Que eu saiba, não tem grupo e nem financiamento, muito menos financiamento. Eu tive o primeiro sintoma no dia 14 de novembro. Já
existia vários estudos científicos em relação à cloroquina. Vários aí. A OMS já tinha... Tem uma discussão, ivermectina tem estudos publicados agora. Não, só para lhe fazer uma outra pergunta. Aí o senhor foi internado. Sim, eu fui internado uma semana depois. E o senhor pode dizer o nome do hospital que o senhor se internou? Lá no Hospital São Lucas da PUC, no Porto Alegre. Da PUC. Deve ser um hospital bom. Muito bom. Muito bom. E deve ter bons médicos. Sim. E foram os médicos que prescreveram cloroquina para o senhor lá, que estavam lhe atendendo? Não, os que me atenderam no hospital, não. Pois é, mas o senhor... Veja bem, não, eu sei, tudo bem. O senhor foi para a UTI? Fui para a UTI. Porque o senhor teve comprometimento pulmonar, qual foi? Porque 80%. Pois é. Então, a cloroquina não lhe ajudou muito, não. O que lhe ajudou foi o bom hospital que o senhor tinha e os bons médicos que estavam lhe atendendo. Porque se o senhor teve 80% de comprometimento do pulmão, a cloroquina não fez efeito. Porque a cloroquina, segundo a tese de quem defende tratamento precoce, ou vamos lá, como vocês estão dizendo agora, vocês estão dizendo, porque antes era tratamento precoce, agora é tratamento inicial, é para que você não tenha comprometimento de ir para a UTI. É essa a tese. Veja bem que a tese do próprio doutor Osmar, deputado Osmar, ele foi para um bom hospital da PUC, eu não conheço a PUC do Rio Grande do Sul, deve ter bons médicos, coisa que poucos brasileiros têm direito a isso. Infelizmente, não é bons médicos. Bons médicos nós temos vários. Bons hospitais nós não temos. Então, isso é um caso. Segundo, mesmo tomando a cloroquina, deputado, senador Humberto, ele teve 80% do pulmão comprometido. Deputado Luiz Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente também. E vem mais. O senhor vai explicar e o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má fé, pela denunciação caluniosa, pela produção de prosas falsas. Deputado, se o senhor achava que ia conseguir luz... Diante das colocações do ministro Onyx Lorenzoni, e os três citaram a necessidade de convocação desse ministro para vir até essa CPI, por conta das ameaças explícitas que ele fez a testemunhas que estão programadas para depor aqui amanhã. Chegou a um ponto que ele disse, dirigindo-se ao deputado Luiz Miranda, deputado Luiz Miranda, Deus está vendo, mas o senhor não vai se entender só com Deus, não. Vai se entender com a gente também. Ele comete um crime, porque é um caso clássico de coação de testemunha e de dificuldade ao avanço da investigação. Eu entendo e, portanto, peço a Vossa Excelência que, se for possível, nós possamos avaliar esse requerimento hoje mesmo, porque essa comissão é uma comissão extraordinária, política. Essa comissão precisa dar respostas imediatas. E quando um caso desse se apresenta, nós temos que ter uma óbvia reação em nome da sociedade brasileira. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, senão requisitar a prisão dele. Em maio de 2020, naquele momento, naquele manifesto, já afirmávamos que era preciso uma ação insistente, contundente e aprofundada para proteger a saúde e a vida da população brasileira e, principalmente, era preciso colocar em curso medidas que já estavam à disposição já em maio de 2020 e, digo, ainda no início da pandemia no Brasil, medidas que salvariam vidas. Naquele momento, a gente dizia, senador Renan, que mortes evitáveis têm responsabilidades atribuíveis. O que dizíamos? O que queríamos dizer com isso? É que aquelas autoridades que não cumprissem seu dever de proteger a saúde e a vida das pessoas deveriam ser responsabilizadas e que esse grupo de organizações chamado Alerta se comprometia com a sociedade brasileira de levar adiante os estudos, as informações e as mobilizações para que os responsáveis sejam apontados, as decisões sejam tomadas e, principalmente, para que essas autoridades passassem a corrigir a rota, virar a página e produzir as ações de forma consistente para salvar vidas. Foram contratadas 3 fases, as 3 fases foram concluídas e era junho do ano passado, então era necessário manter o monitoramento.
O estudo custou 12 milhões de reais, o monitoramento foi interrompido e agora, acho que em fevereiro desse ano, em março, peço desculpas por não saber a data exata, fomos surpreendidos quando foi lançado um estudo chamado Pré-Vicov, sem nenhum contato prévio com o EpiCovid, que era um estudo do próprio Ministério da Saúde. E esse novo estudo nos chamou a atenção, porque o tamanho do estudo era praticamente igual ao nosso, era só em capitais e regiões metropolitanas, diferente do nosso que pegou o interior do Brasil. Aliás, os resultados mais interessantes foram obtidos nas cidades de Tefé, no Amazonas, e Breves, no Pará, cidades que não entrarão nesse novo estudo, com um custo de 200 milhões de reais. E qual foi a justificativa do Ministério para essa interrupção? O senhor pode falar? Para a interrupção, a gente ficou sabendo pela imprensa, este slide que apresentava a diferença pelos grupos étnicos foi censurado, repito o termo, censurado, na coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, na qual eu apresentei os resultados dessa pesquisa. Sofri ataques diretamente por parte da base bolsonarista, o próprio presidente da República tuitou em janeiro um ataque contra mim diretamente, mas obviamente que isso não vai silenciar. Eu vou vir aqui, vou emitir minha opinião científica. Aí falamos já, né, do primeiro slide. O segundo aqui tem o áudio. Aí eu, daquele rolo, aí ele manda o áudio, por favor. Fala, maninho. Então, recebi a invoice da empresa para trazer essas vacinas, né? Lá daquele contrato. Primeiro detalhe, no contrato tem duas empresas que assinaram o contrato. Uma que é lá fora, no exterior, e outra que é uma representante legal dela, uma distribuidora aqui no Brasil. A invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas, é outra empresa diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado. Eu marquei assim, até circulei para você ver. 100% antecipado o pagamento. Outro detalhe é que o Incoterm, que é o acordo internacional entre o importador e quem está comprando, é FCA. E FCA, quem paga frete e seguro, é o importador. Então, pensa num prejuízo que vai ser. Outro detalhe é que no contrato fala que são 4 milhões de doses da primeira entrega. Só que na invoice já não é 4 milhões. É um quantitativo bem menor. E um colega de trabalho, Rodrigo, servidor, me disse que tinha um rapaz que vendia vacina e que esse rapaz disse que alguns gestores estavam pedindo propina. Incita a violência da forma que foi incitada pelo Onyx, e vou representá-lo criminalmente pelo que ele fez. Eu me sinto hoje ameaçado. Nós não atacamos o governo, nós apontamos um fato que deveria ser verificado, que é anormal. O próprio meu irmão aqui, servidor, disse que a mesma empresa já está envolvida em outros 2 casos graves. Quer dizer, tinham todos os indícios para poder levar o presidente. Presidente, pode ser que estoure uma bomba aqui e vai cair no teu nome. Não fizemos nada de errado. A história aqui na CPI, estamos aqui para esclarecer. Viramos inimigo daqueles que acreditam que estamos indo contra o presidente. Estamos sendo ameaçados nas minhas redes sociais. Teve até um deputado que eu gosto muito dele, eu espero que ele tenha cometido assim um devaneio, que ele escreve: o deputado Luiz Miranda estava na luz, agora ele está na escuridão eterna. Agora ele entrará na escuridão eterna. A palavra escuridão eterna, para mim, em qualquer outro momento, você lê como você morreu. Onde é que está o nosso erro em querer combater a corrupção? Estamos malucos? Porque o governo quer chegar com essa narrativa de que não fechou o mandato dele sem corrupção nenhuma? Uma questão de esclarecimento ao público que nos assiste. O senador Marcos Rogério é reincidente em não apresentar as datas dos documentos que ele apresenta. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que apresentasse as datas dos devidos registros que Vossa Excelência apresenta nesta CPI, por favor. Como é que ele está dizendo, hein? Posso falar agora? Está dizendo que o documento é falsificado? Ele está dizendo que vocês estão apresentando as datas após o recebimento do invoice, é isso.
que a data é anterior, quando eles receberam, o presidente já tinha conhecimento. Vocês estão colocando... Não, o presidente foi informado no sábado, presidente. Não, aí, o que o senhor está dizendo, só para colaborar, é que foi corrigido dia 23, correto? Exato. Correto, ok. Foi corrigido dia 23. Exato. Só que a pressão que queriam que ele assinasse era da invoice errada. Eu pergunto ao senhor Luiz Ricardo. Quando foi corrigido, não existe por uma coincidência, isso. Luiz Ricardo, com a invoice com data do dia 19, um dia antes de ir no presidente da República, para parecer que quando fomos no presidente da República, nós já estava tudo certo, mas o e-mail que trouxe, ainda bem que você foi honesto, foi dia 23 de março. Tentando ludibriar um processo legal que queriam, porque queriam que fosse pago à vista, um produto que até hoje não consegue entrar no Brasil. Mas eu queria, antes de entrar nesse assunto, perguntar ao senhor, presidente Omar Aziz, qual é o critério que a CPI está adotando para quebrar sigilos fiscais e bancários de qualquer pessoa? O critério nós estabelecemos aqui, após ouvi-los, a gente tem, sabendo que se tem alguma conexão com alguma empresa que esteja em investigação, procurar saber quais são as vantagens indevidas que essas empresas receberam, senador Flávio Bolsonaro. E isso tem sido feito regularmente. Ou de servidores, agora mesmo com o depoimento feito pelo deputado e pelo seu irmão, eles dão nomes a pessoas que foi oferecido vantagem no serviço público, e nós temos o dever e o direito de fazer isso. Por orientação dos meus advogados, eu me reservo o direito de permanecer em silêncio. Me reservo o direito de permanecer em silêncio. Como se deu a sua participação no governo para tratar desses negócios bilionários, na sua expressão? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Me reservo ao direito de permanecer em silêncio. O senhor tinha relacionamento prévio com o presidente da República? Me reservo ao direito de permanecer em silêncio. Sua exposição inicial foi suficiente para demonstrar mais uma vez a inexistência do tal gabinete paralelo. Esse sim, tem aqui na CPI. Se reúnem aí, às escondidas, para decidir as coisas. Gabinete paralelo onde seus integrantes se reúnem com o presidente em reuniões públicas. Gabinete paralelo onde as reuniões são transmitidas ao vivo. Gabinete paralelo, repito, tem esta CPI. Agora, que eu tenho a informação que parlamentar tentou negociar a busca por vacina diretamente com a Davat, eu tenho essa informação. A informação que eu sei é inclusive com o áudio dele tentando negociar a vacina, a princípio o Ministério. O Luiz Miranda procurou o senhor? Procurou a Davat, se não me engano, o Cristiano, inclusive tentando negociar a aquisição de compra de vacina. O problema é, vou falar direto com o cara vai pedir toda a documentação do comprador, o comprador meu já está de saco cheio disso, ele vai pedir a prova de vida antes e a gente não vai fazer negócio. Então, a gente nem perde tempo, porque você sabe que eu tenho um comprador e com potencial de pagamento instantâneo, para que ele compre o tempo todo lá, quantidades menores, obviamente. Se o seu produto estiver no chão, o cara fizer um vídeo, falar o meu nome, Luiz Miranda, tem aqui o produto e tal, o meu comprador entende que é fato, bola pra frente, eu mando pro cara, na hora o cara faz negócio, cara, na hora. O cara tem cliente fixo, entendeu? Ele tem recorrência. Esse é o grande problema desse meu cliente, ele tem recorrência, ele fechou alguns contratos lá de entrega com o Mart, com o Greens, com as redes de restaurantes e alguns hospitais. Então ele tem recorrência, ele precisa de produto o tempo todo. Esse áudio foi do deputado Luiz Miranda para... Segundo o Cristiano, foi para o pessoal nosso da Davat, onde ele tentava intermediar a aquisição de vacinas. Eu peço para Vossa Excelência, desde já, determinar a apreensão do telefone do depoente. Pois não, senhor Demiguete, qual foi a data que o senhor recebeu o e-mail? Me foi enviado aqui por ele no dia 24 de junho. Do dia 24 às 13h32. Que dia o senhor deu a entrevista para a Folha de São Paulo? Manda prender o Luiz Miranda que está lá atrás, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem uma senadora falando nessa comissão, senhor presidente. Obrigada, minha líder. Por favor.
Nós já não temos vez, que nos dê a voz. Perfeito, por favor. E devolva o tempo dela total. Senadores, respeito a senadora Elisiane Gama, que está com a palavra. E eu queria pedir aos colegas para garantir a palavra da senadora Elisiane. De imediato, senhor Dominguete, que dia o senhor deu uma entrevista para a Folha de São Paulo? Inicialmente, por favor, em nome da Perfeito. aprender os telefones celulares, o seu passaporte do depoente. Por favor. Eu peço à Polícia Legislativa, para, logo após o senhor depoente... Vai submeter isso ao plenário da comissão, não, presidente? O telefone, essa é a medida de diligência. Senhor presidente, com todo respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada. Ela está em estado flagrancial do artigo 342. Com base em que o senhor fala isso? Tem que dar voz de prisão a esse depoente. Só um minutinho, senador Randolph. Há pouco eu fui conversar com o deputado Luiz Miranda, chamei outros membros da CPI, o senador Fernando Bezerra estava junto, o senador Marcos Duval, e fiz questão que tivesse testemunha da minha conversa com ele, para que depois não pairasse dúvida que eu tinha induzido. O senador Fernando Bezerra até conversou muito mais com ele do que eu, propriamente dito. O que ele disse que esse áudio é de 2020, que é uma negociação nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil, é um áudio que nem se falava em vacinas ainda, e que está editado aqui para prejudicá-lo. Ele foi agora à polícia levar o áudio completo, fazer uma denúncia-crime. Sabe qual é a sensação que fica? Que nós estamos aqui diante de um bode na sala. E eu só falei desse áudio por acreditar na mensagem, e Vossa Excelência, na hora que fizer a perícia no celular, vai ver que quem enviou foi ele, da forma que eu estou dizendo que enviou. E a senadora perguntou, então, a forma que eu recebi o áudio, a forma que ela sugeria que uma ligação eram as mesmas tratativas. A sensação que eu tenho, senhor Dominguete, muito claramente aqui, já finalizando, ainda faltam 10 minutos para a minha fala, mas eu quero ser bem objetiva. Por tudo que eu escutei aqui, para mim está muito claro que essa tentativa de pagamento de propina aconteceu. Obviamente que os vídeos vão comprovar, o Coronel Blanco vai ter que vir depor e outros também. E essa tentativa de propina envolveu não só Roberto Dias, como também chegou no número 2 do Ministério da Saúde, o senhor Elcio Franco. Eu achei muito estranho uma empresa que tenha a capacidade de ofertar, como fez numa proposta, 400 milhões de doses ao governo brasileiro e não ter apresentado no seu portfólio da sua empresa esse produto, que é um dos produtos mais cobiçados do mundo inteiro. Se alguma empresa tem condições de fornecer 400 milhões de doses da AstraZeneca, quando não só o Brasil, dezenas de países estavam à busca desta vacina para poder salvar vidas, me pareceu algo que, por si só, senador Omar, já nos deveria chamar não apenas o doutor Cristiano Alberto Carvalho, que, segundo a própria declaração da VAT, é o representante legal dela no Brasil, né? Mas também a própria da VAT. Com uma organização não governamental, que se chama Senar, aonde eles se propuseram a ofertar a vacina num valor humanitário, agendaram essa primeira agenda que eu tive aqui foi com o senhor Laurício, se eu não me engano, que era o diretor da Vigilância Sanitária. Nós levamos a proposta, ele nos recebeu, disse que o setor não era ali e que nos encaminharia para uma agenda com o senhor Elcio Franco, que ali era o responsável para a aquisição das vacinas. E a segunda vez que eu tive em Brasília para tratar de vacinas foi também com o Senar para avançar nessa tratativa. E também me foi apresentado um coronel do Exército que já tinha trabalhado no Ministério da Saúde e que tinha acesso ao Ministério e que também tinha interesse na comercialização
da vacina. Senhor Ator, o senhor me permite, senhor Luiz Paulo? Pois não, senhor. Quem é esse coronel? Coronel Blanco. Coronel? Blanco. É importante dizer aos brasileiros que o governo do Brasil, para não pairar dúvidas, não precisa de intermediação para aquisição de vacinas com nenhum laboratório. O governo do Brasil, que tem o maior programa de imunização do mundo, não precisaria de intermediação para adquirir vacina de nenhum laboratório do mundo. Eu não aceitei a declaração, senhores. A senhora não confrontou... Eu não aprovei. A senhora não confrontou o quantitativo com o valor? A senhora só checa quantitativo? Não checa o valor correspondente ao quantitativo das doses? Quem faz a avaliação do documento invoice é de competência exclusiva da divisão de importação. Por isso que há esse e-mail... E o que é que cabe ao fiscal do contrato, nessas condições, que a empresa apresenta um invoice diferente do contratado? Renan, só para entender, a senhora está falando que ao checar o contrato com a invoice, constatou que o quantitativo do contrato correspondia à nota fiscal? É isso? Eu não chequei a invoice. A senhora foi nomeada em meio à operação. Fiscal e de fiscal. Em meio à operação. 22 de março? Isso. Isso é uma informação também muito importante. Muito importante. Quem era o fiscal anterior? Não tinha fiscal anterior. O documento verdadeiro, que é esse, tem clara comprovação de falsidade de documento privado. Nós estamos falando de falsidade ideológica formulada por alguém. Ele tem a marca e o logotipo desenquadrado, não está alinhado em alguns pontos, como se fosse uma montagem. Eu tenho inúmeros erros de inglês, mas vamos ao mais grave. As doses ali, eles colocam que são 300 mil caixas, com 16 ampolas cada, e cada ampola dá para uma dose. Se eu for multiplicar por isso, o que o Brasil teria que receber é 4.800.000 doses, e não 3 milhões como está aqui. Esse documento, senhora Regina, embora não seja a senhora, não poderia ter passado pelo Ministério da Saúde, porque é um documento que diz que ora o Brasil vai receber 4.800.000 doses da vacina, e ora vai receber 3 milhões de doses. E mais grave nesse documento, para ganhar um pouquinho mais de propina, eles passam de 45 milhões de dólares e separam o frete e o seguro, e o que era contratado de 45 milhões salta para quase 46 milhões. Tem quase 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais que alguém ia levar em algum paraíso fiscal para fazer alguma rachadinha. Então, vou fazer um apelo ao excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que aquele pessoal que vai ali no cercadinho pergunte: presidente, o senhor recebeu ou não recebeu esse invoice? Ou se não, se ele não responder a eles, que ele possa nos responder na próxima live, né? Que as pessoas perguntem na live dele sobre o invoice, se realmente o deputado Luiz Miranda, porque senão nós vamos estar aqui ouvindo pessoas e as pessoas vão dizer: olha, não era. Só quem pode nos responder isso, de fato, que até hoje não nos respondeu, Por isso que eu estou fazendo esse apelo. Mas qual é o crime dos invoices? Não, eu só estou... É porque estamos discutindo invoice. Está dando tanta importância. Mas qual é o crime dele? Sobre um líder. Qual o crime do invoice? E responder também, presidente, aproveitando, e definitivamente aclarar, já são 13 dias hoje, em que ele não fala de qualquer assunto para não falar desse assunto. Ele disse ou não disse aos irmãos Miranda que isso era coisa do líder do governo, do Ricardo Barros? Quanto ao líder do governo, ele nunca falou desse assunto. Está convocado para vir aqui falar CPI. Ele nunca falou, não, mas não é perguntar ao líder, é perguntar a ele, ao presidente. Eu vou passar a palavra todos os outros autores de emenda ao senador do Ceará. Acerca da denúncia do deputado Luiz Miranda a respeito da Covaxin, não tive participação alguma na escolha da empresa, do produto, dos quantitativos disponíveis, do cronograma de entrega ou da definição de preço, nem tampouco condições contratuais. No dia 25 de fevereiro, fui tomar um chopp com um amigo no restaurante Vasto. Em dado momento, se dirigiu à mesa Coronel Blanco, acompanhado de uma pessoa que se apresentou como Dominguete. Feitas as apresentações,
o senhor Dominguete disse representar uma empresa que possuía 400 milhões de doses de vacina da fabricante AstraZeneca. Acerca da alegação do senhor Dominguete, nunca houve nenhum pedido meu a este senhor. Deixa eu só recuperar aqui. Dia 25, o senhor vai para um happy hour, aí de lá aparece um vendedor de vacina. Lá, tenho vacina. Temos vacina. Temos. Aqui, 400 mil doses, entregamos de imediato. Né? Marca no dia seguinte o encontro. Marca no dia seguinte o encontro. No dia seguinte, o senhor encontra e o senhor manda um e-mail. O senhor reúne com o cabo Dominguete, então, às 15 horas. Às 15 horas, na minha sala, na presença de uma servidora. Mas o senhor, na noite anterior, não tinha marcado já esse encontro? Eu nunca marquei encontro com o cabo Dominguete. Mas o senhor marcou um encontro, uma agenda oficial no Ministério da Saúde no dia seguinte? Não, eu pedi que ele solicitasse uma agenda oficial. Esse pedido foi feito, que acredito que é o e-mail que o senhor não tenha, às 8h50 da manhã. E foi respondido. E o senhor marcou para as 15 horas? Acredito que seja esse que eu marquei para as 15 horas. Com outras vacinas, tinha essa celeridade toda? Com todas as outras vacinas, tinha toda essa celeridade? Mais uma vez, senhor relator, senhor presidente, quem tratava sobre negociação de vacinas era? Já está claro, Secretaria Executiva. Secretaria Executiva. Sim. Mais uma vez, o senhor Elcio Franco. Não, muito obrigado. É um fato colocado. É só para ficar claríssimo, claríssimo. Só a última pergunta. O reverendo Hamilton, o senhor lembra quem foi que pediu para ele encontrar com o senhor? Os senhores podem requisitar, não tenho mais acesso. Tem Mas pedido puxe pela por e-mail. memória. A gente já tem experiência nessa comissão parlamentar de inquérito, que teve colega que sentou aí, esqueceu, aí no final do depoimento surgiu o nome Ricardo Barros. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi, por favor, pedi várias vezes, senador Randolph, não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. 1000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil. Porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não. De ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Recomenda-se demandar à empresa fabricante o envio dos dados de eficácia e segurança já disponíveis. Recomenda-se ainda questionar o fabricante qual o plano de atualização da vacina, caso venha a se demonstrar redução da eficácia frente ao surgimento de novas variantes. Especificamente essas duas recomendações. A primeira, de demandar à empresa fabricante o envio de dados de eficácia e segurança já disponíveis. E a segunda, uma recomendação também, questionar o fabricante sobre qual o plano de atualização da vacina, caso venha a se demonstrar redução da eficácia frente ao surgimento de novas variantes da Covid-19. Parabéns pela preocupação, porque nesse exato momento, só para avivar aqui a memória de alguns que nos acompanham e desta comissão parlamentar de inquérito, nesse exato momento, o governo estava recusando as ofertas da Pfizer, da OMS, que tinha oferecido imunizantes para 50% da população e fez uma escolha obrigatória apenas por 10%, e do Butantan. E no dia 8 de janeiro, essa reunião aconteceu em 19/2, no dia 8 de janeiro, o presidente da República, surpreendentemente, manda uma mensagem ao primeiro-ministro da Índia pedindo para comprar 20 milhões de doses. Ora, se tivessem andado as negociações a partir das ofertas da Pfizer, do Butantan e da OMS, nós teríamos tido, ainda no ano que passou, uma oferta de quase 170 milhões de doses. É só uma resposta, presidente. Só uma que o Brasil quer ouvir de Vossa Excelência. Senhor presidente, chefe desta grande nação brasileira, na qual Vossa Excelência, como presidente, tem várias pessoas que torcem pelo seu governo, como eu torço para que o Brasil dê certo. Por favor, presidente, diga para a gente
que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga à nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo, que o seu líder na Câmara é um homem honesto. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei. Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Caguei. Ontem nós mandamos uma carta para o presidente da República. E o país ficou estupefato com a maneira com que ele respondeu a essa comissão parlamentar de inquérito. A escatologia proverbial do presidente da República recende ao que ocorreu no seu governo durante a pandemia. Todos nós sentimos esses odores irrespiráveis que empestearam o Brasil e mataram tantos inocentes. Nós vamos em frente, sem medo, e investigando quem precisar ser investigado. Nós não podemos ter medo de arreganhos, de ameaças, de intimidações, de quarteladas. Nós vamos investigar, haja o que houver. Qual a sua relação, Emanuela Medrades, com a Precisa, profissional, técnica, medicamentos? Vossa Senhoria é empregada da empresa? A que título é a sua participação na Precisa? Senhor senador, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Vossa Senhoria tem alguma outra atividade profissional? Senhor senador, por orientação dos meus advogados, presidente, ela está em estado flagrancial do crime de 330 de desobediência. Por favor, isso é elementar. A decisão do ministro Fux, ela se limita a ela se manter calada nos fatos que a incrimine. Vou fazer o embargo de declaração agora, baseado nessa resposta, para que o presidente Fux possa dizer quais são os limites. Exatamente. Tá certo? Porque eu não vou perder meu tempo, tá certo? E tá ouvindo uma depoente que não quer colaborar, nem dizer qual é o papel dela na empresa. Eu disse que o que eles falaram de ter recebido a invoice no dia 18, no link do Dropbox, não corresponde à verdade. E as mesmas informações que foram levadas a público pelo ministro Onyx e pelo senhor Elcio Franco também não correspondem à verdade. São imprecisas porque eu tenho aqui a data que eu enviei. Só vamos ajustar o adjetivo correto, porque o senhor fala dos dois primeiros que não correspondem à verdade. Os dois segundos que são imprecisas. Então, todos não correspondem à verdade, certo? Vamos combinar assim? Que a senhora declina aqui, que é a primeira das reuniões, que registra aqui o valor da vacina é de $10 por dose, que, em razão de eventual aquisição de montante elevado de doses, o valor poderia vir a ser reduzido. Dependendo da quantidade. Aberta a negociação. Essa memória, que foi encaminhada para esta Comissão Parlamentar de Inquérito pelo Ministério da Saúde, não corresponde à verdade? Senhor senador, eu não sei o porquê colocaram isso aí, porque nós não ofertamos a vacina a $10. Bom, com provas, nós entregamos aqui que eles mentiram quando eles disseram que levaram a invoice para o presidente da República. E também em relação quando eles receberam, né? Eles dizem que receberam essa invoice no link do Dropbox no dia 18, o que não é verdade. O que me deixa intrigado é que a senhora não é comissionada, não trabalha numa empresa privada, mas mantém o mesmo comportamento da tropa de choque do presidente Jair Messias Bolsonaro. É ser complacente com um governo que não tem 1 milímetro de solidariedade. Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros. Um presidente que abre a boca para sacar contra quem se contrapõe a ele. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro que, em vez de ir nos estados, no município, e visitar um hospital, e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai assacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, gosta de gritar com as mulheres, mas adora de andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem. Péssimo presidente o Brasil tem. A empresa
empresa não simplesmente através de um amigo me pediu para intermediar a relação aqui com o Ministério da Saúde e com o senhor Dominguete. Ele me procurou no dia 1º de março se apresentando. Cristiano, aqui é o Blanco, falo de Brasília. Gostaria de entrar em um call com você e com Roberto Dias. Excelência, ele se apresentou a mim como que ele tinha sido recentemente exonerado do Ministério da Saúde, aberto uma empresa de representação de insumos hospitalares. Parecia que ele ser muito próximo do Roberto Dias. Eu acredito que até um assessor oficioso, vamos dizer assim. Acho que ele continuava exercendo a mesma função que ele tinha quando ele era funcionário do Ministério da Saúde. Senhor Roberto Ferreira Dias. Comprador do Ministério da Saúde do Brasil. E qual foi a relação dele com o senhor, com a Davat, com todos? Comigo foi de estritamente comercial e informações a respeito das vacinas. E ele várias vezes mandou WhatsApp, e-mails para Vossa Senhoria? Sim, conforme é documentado e periciado, várias vezes ele me ligou e mandou mensagens. Só lembrando, senhor Roberto Ferreira Dias, até certo dia, diretor de logística do Ministério da Saúde, senador Humberto. Senhor Marcelo Blanco. Ex-assessor do Roberto Dias e aparentemente continuava exercendo... Qual a relação que ele estabeleceu nas tratativas dessas supostas vacinas? Aparentemente de assessor, secretário ou algo que vale. Ele conversou com Vossa Senhoria? Conversou por WhatsApp. Conversou com o Dominguete? Conversou. Avançou nos processos de negociação? Avançou. Perfeitamente. Senhor Marcelo Blanco, assessor direto do ministro da Saúde. E o coronel Pires, ele manifestou interesse o senhor percebeu o interesse dele na aquisição das vacinas? Sim, ele, nas mensagens ele diz que sim, faz bastante perguntas ao Elcio Bruno. Coronel Pires, senhora presidente, coordenação do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinas do Ministério da Saúde, senhor Laurício. O Laurício foi quem apoiou a compra através da Senar. Ele apoiou a compra através da Senar? Isso, agendou reuniões e inclusive indicou que fosse copiado o Elcio Franco nos e-mails e deu todas as credenciais necessárias que pudéssemos avalizar que a Senar poderia concluir o negócio. Senhor Laurício, senhora presidente, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância de Saúde. O Odilon é coronel? Coronel Odilon, é a qualificação que temos. Eu não tenho esse conhecimento. Mas o Odilon que aparece aí? Ele aparece como intermediador da negociação. Ele é um dos intermediadores da negociação. Senhora presidente, veja como o governo expurgou todos. Veja... O senhor Cristiano acaba de declinar aqui toda a cadeia de comando do Ministério da Saúde, até o senhor Elcio Franco. Toda a cadeia de comando teve participação, reuniu, inclusive o senhor Dominguete teve um shoppinho de final de tarde, em um bar aqui em Brasília, num shopping, para negociação de vacinas. O advogado do Instituto Força Brasil foi nos buscar no aeroporto com alguns funcionários da Senar, da Secretaria de Assuntos Humanitários, e nos levou à sede do Instituto Força Brasil. Eu não sei dizer exatamente onde é, porque eu não conheço muito bem Brasília, mas é perto ali do setor hoteleiro. Nós subimos as dependências do Instituto Força Brasil, lá já se encontrava o reverendo Hamilton e algumas outras pessoas que eu não me recordo, mas que não estavam ali para nenhum tipo de tratativa com o governo federal, e lá ele se apresentou como um coronel da reserva do Exército e que a agenda daquele dia tinha sido feita através dele a pedido do reverendo Hamilton. Ficamos lá por em torno de 30 minutos para ele explicar quem realmente ele era. Cara, onde foi essa reunião? Senador, foi na sede do Instituto Força Brasil. É uma ONG, Excelência. O nosso coronel, que é o coordenador do Instituto do Movimento Brasil... Força Brasil. Força Brasil. Presidente, Excelência, ele é presidente. Presidente do Força Brasil. Muito obrigado. Ele está falando, inclusive, de outras coisas aqui. Eu vou passar os twitters para vocês. Ele é colega do Elcio Franco. E é
da milícia digital do governo Bolsonaro. Só para completar a informação, senador Rogério, senhor relator, o site do Força Brasil foi retirado do ar ontem. Eu acho que era na expectativa do depoimento de hoje. Nunca negociou comigo, nunca tratou isso comigo, mas tenho certeza que alguma coisa ele deve ter tratado com o Dominguete. Perfeito. Então me diga uma coisa, senhor Cristiano. Pois não. O reverendo e a associação dele eram uma espécie de facilitadora, de intermediadora. Eu não sei exatamente... E eu queria lhe perguntar uma coisa. É o reverendo que leva o Dominguete até os altos escalões do Ministério da Saúde? Sim, ele já falou. Com esse personagem? Senhor presidente. Sim, posso responder? Pode. Depois eu quero agregar uma outra coisa. Eu acredito até, pelo pouco que eu conheço o Dominguete, ele é uma pessoa do bem, ele é uma pessoa muito simples. Se vocês viram aqui, ele não sabe nem falar o nome CEL, ele CEO, ele fala CEL. Então eu acredito que só possa ter sido através do reverendo Hamilton. Eu não consigo acreditar que um cabo da PM de Minas Gerais, buscando ganhar algum dinheiro, a sobrevivência da sua família, vamos dizer assim, tenha chegado a tão altos escalões da República. O depoente está dizendo que o reverendo Hamilton era o intermediário desta questão junto ao Ministério. Claro, mas foi isso que já colocou. É muito importante dizer que tudo nos leva a crer que é uma briga de quadrilhas, de atravessadores de um lado, de agentes que queriam vender vacinas sem saber sequer se tinham, mas o que é mais grave, de outro lado... Mas o que é mais grave, de outro lado, ninguém ali num grupo de servidores do mais alto escalão, agora envolvendo o núcleo militar. Senhor presidente, quando o ministro Pazuello subiu a escala de ministro da Saúde, a grande dúvida que tinha em relação a ele é de que ele não entendia nada de saúde, que ele era um grande estrategista, que era um grande planejador, que ele sabia e entendia de gestão. Colocou ao seu lado um 02, um coronel. Agora nós estamos diante, só hoje, de 2 Élcios e de não sei quantos coronéis. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença do nosso depoente de hoje, agradeço a presença de todos, convoco para a primeira oitiva a ser realizada na terça-feira, dia 3 de agosto de 2021 e declaro encerrada mais essa oitiva, mais essa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito.